Eu sou Padre Massimo Lombardi e me encontro aqui no Acre há 45 anos. Mas a minha vocação missionária se desenvolveu aos poucos. Eu passei uma infância muito feliz num povoado chamado Borgo a Mozzano, lá na província de Lucca, lá na Itália. Aí, ao redor da minha casa, havia várias pequenas paróquias, como aqui as comunidades. Só que lá, cada comunidade era chamada de paróquias, onde tinha um padre. Aí, a minha infância, a minha adolescência, foi vivida na maior alegria, numa convivência agradável com tantos padres, que eu considero ainda hoje de primeira qualidade. Então, quando chegou um sacerdote da pastoral vocacional, reuniu todos os coroinhas, aí ele fez uma pergunta: quem de vocês vai querer ser padre? É claro que todo mundo ficou meio acanhado, meio silencioso, mas depois aquele padre completou a sua fala, dizendo: quem entrar no seminário e chegar a ser padre vai ganhar uma medalha. Pronto, eu dentro de mim respondi: eu quero ganhar aquela medalha. E aí a vocação surgiu. Com 12 anos, eu entrei no seminário. O pessoal dizia: mas é muito novo, ele não sabe o que faz. Inclusive, muitos dos meus colegas comentavam de forma até negativa: mas não pode, ele gosta muito de jogar futebol, ele gosta muito de brincar com todo mundo, ele não pode entrar no seminário, ele é muito novo. Inclusive os adultos, até os meus pais suspeitavam que fosse um fogo de palha, mas a minha mãe falou assim: olha, você pode entrar no seminário. Fomos ordenados no dia 28 de junho do ano de 1969. Todos novos. Eu tinha 24 anos. Aí o pessoal ainda insistia: mas é um padre muito novo. Você imagine, quando eu entrei numa paróquia para ajudar o padre, recém-ordenado sacerdote, aí chamaram para as confissões. Eu entrei no confessionário, aí chegou uma mulher que perguntou: mas eu quero me confessar. Eu respondi: eu sou padre, eu posso lhe confessar. Ela me olhou dizendo: mas eu quero me confessar com o representante de Jesus, e não de Jesus menino, não com o menino Jesus. Olha, dizendo assim que eu era muito novo, que eu não tinha condições de celebrar e tal. Mas graças a Deus, com a ajuda de vários padres, inclusive do nosso bispo, que se chamava Dom Henrique Bartoletti. Eu cheguei no Acre com mais 2 padres, Natalino e João Stefani, no ano de 1974, 7 de dezembro. Mas por que esta escolha? Eu tive a oportunidade de ler um livro que vai ser editado em português, inclusive aqui na nossa diocese. O livro era assim: Paulino Missionário della Foresta. Era um
Padre Paulino. Eu recebi este livro, fiquei impressionado, apaixonado pelo Acre. Eu digo, Deus queira que uma porta se abra para eu trabalhar no Acre, porque aqui nessa cidade tão estreita, não dá mais. Eu preciso de horizontes mais vastos, de uma atividade em que eu possa gastar todas as minhas energias espirituais, físicas, na evangelização. Eu não sabia nem o que era Seringal, nem o que era colônia, não sabia nem o que era o bairro. Aí o pessoal falava, eu não entendia quase nada. Eu falava e o pessoal não entendia quase nada. Eu escrevi ao bispo Dom Juliano: seu bispo, eu aqui no Acre estou perdido, faça muitas orações para mim. Eu desabafei com Dom Moacir. Dom Moacir falou: calma e calma. O primeiro desafio foi a cultura diferente. Aí você, pela sua formação, digamos, você gostaria que os outros pensassem como você. Aí você, apreciando e valorizando mais a sua cultura do que a cultura do povo que te acolhia. Aí houve uma grande conversão. Nós devemos acolher a cultura deste povo. Nós devemos nos inculturarmos, sabe? Regionalizarmos. Enfim, nós devemos abraçar a cultura acreana, que certamente é diferente, seja no modo de pensar, no modo de agir, no modo de expressar a sua religiosidade, no modo de viver uma vida comunitária. O segundo desafio foi o diálogo com as igrejas evangélicas e as religiões de matriz africana. Aí para mim era uma novidade. Então o primeiro passo, a primeira reação era de combater. Mas depois, aí entrando realmente na caminhada do povo, você começou a apreciar a diversidade, sobretudo ajudado pelo Instituto Ecumênico. Aí você começou a manter a sua identidade, mas a valorizar o diferente, que hoje é o grande desafio da evangelização. Nós devemos evangelizar respeitando o outro. O reino de Deus é como um jardim em que tem muitas flores de diversas cores. O terceiro grande desafio foi o enfrentamento da violência. Nós não poderemos dizer enfrentamento, mas como prevenir a violência. Porque eu me encontrei numa sociedade violenta devido ao conflito entre fazendeiros, seringueiros naquela época, e havia a morte de Wilson Pinheiro, de João Eduardo, de Ivair Gino, de Chico Mendes e de tantos outros que tombaram, companheiros de caminhada. Pois bem, fazer o quê? De onde nós nos colocamos? Enfim, nós precisamos ser instrumento de paz, de reconciliação e de justiça. Esse é um grande desafio. E atualmente eu me encontro com 74 anos, mas com muita juventude acumulada, no sentido que você não vai envelhecer se você cultiva o ideal. E o ideal para mim é encontrar o sentido da vida na evangelização, semeando a esperança nos corações de todos. E é por isso que eu digo a todos a juventude: olha,
coloque a possibilidade de você ser consagrado a Deus, inclusive no ministério presbiteral, como uma das melhores e belas opções da sua vida. Pelo menos pare, faça um discernimento, porque esta foi a minha experiência. Eu vendo naquela época tantos padres entusiasmados, sinceros, acolhedores, eu também falei assim: eu vou ser padre. E quem sabe, você hoje, encontrando na nossa diocese tantos padres bacana, dedicados. Olha, hoje nós temos um grupo de padres aqui, formados no nosso seminário de primeira categoria, sendo um exemplo para toda a nossa juventude. Eu tenho certeza que através destes exemplos, muitos jovens vão se questionar, dizendo: eu também quero ganhar aquela medalha. Eu quero ser padre pelo poder de Deus para servir este